queridos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós hoje vamos estudar do volume 3 dos 4 Evangelhos de Rustem, a parte que fala dos saduceus, ressurreição, imortalidade da alma, sua sobrevivência ao corpo e sua individualidade após a morte. Esse tema está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 23 a 33, Marcos, capítulo 12, versículo de 18 a 27 e Lucas, capítulo 20, versículo de 27 a 40. Penso que o texto de Lucas, apesar de pequena variância, é o mais assim completo. Então vamos ler, já fazendo uma tradução melhor. Chegaram depois alguns saduceus que negam a ressurreição e perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés não deixou escrito: se algum homem casado morrer sem deixar filho, case o irmão dele com a viúva e suscite semente a seu irmão que morreu. Ora, 7 irmãos havia. Eu, o primeiro, que era casado, morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar filhos. Desposou-a o terceiro, e em seguida os outros 4 sucessivamente, sem que nenhum deixasse descendência. Por fim, morreu também a mulher depois de todos eles. Porquanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, uma vez que com todos foi casada? Jesus respondeu: os filhos desse Eon se casam e são dados em casamento, mas aqueles que forem julgados dignos do Eon futuro e da ressurreição dos mortos, esses não casarão, nem serão dados em casamento, porquanto não mais poderão morrer, visto se tornarem iguais aos anjos e serem filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés mostrou quando, na sarça, chamou ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, pois que todos para ele são vivos. Tomando então a palavra, disse alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Desde então, ninguém mais se atreveu a lhe fazer perguntas. Muito bem. Nós vemos que em várias passagens Jesus era interrogado pelas autoridades para, de alguma forma, ser pego na sua doutrina e com isso ser condenado perante o povo, em outras palavras, ser desmoralizado. E dependendo da gravidade do erro cometido, possivelmente por Jesus, poderia logo imediatamente ser condenado. Nós vimos nesses nossos últimos estudos que até um conselho eles fizeram, quer dizer, se reuniram as principais autoridades para discutir um meio de pegar Jesus em flagrante, pegar Jesus em algum erro de sua doutrina. Vimos na vez passada algo muito interessante, que foi com relação ao pagamento do imposto, né? Eles se reuniram em conselho e bolaram um método para pregar Jesus. Aí então foi lá os discípulos dos fariseus, que pertencem à escola
para se formar como rabino, ou melhor, como mestres, né? Esses discípulos, ou em outras palavras, esses alunos foram lá tentar pegar Jesus. E, ao mesmo tempo, foram acompanhados dos herodianos, daqueles simpatizantes do reino de Herodes, que não cobravam, que apoiavam a cobrança dos impostos feita pelos romanos para Herodes se manter no poder, e Herodes se mantendo no poder, e a corte recebendo as benesses, as vantagens de viver às custas de um rei, né? E às custas do povo. Então, os herodianos apoiavam os impostos dos romanos para que pudesse se manter no poder. E os fariseus odiavam pagar impostos, porque eles não queriam pagar os impostos, que achavam que os impostos só deviam ser pagos para o templo, ou melhor, só para Deus, e não para um povo dominante que estava ali, que estava de forma absoluta escravizando, podemos dizer assim, os judeus, que no caso eram os romanos. Agora, é interessante que os fariseus não falavam com os herodianos, mas mesmo assim eles se uniram num conselho para tentar pegar Jesus. Afinal, eles tinham um inimigo comum, pior na cabeça dele do que os próprios romanos que eles pagavam impostos, ou na cabeça dos fariseus, pior do que os herodianos que apoiavam os romanos no pagamento dos impostos. Então, no fundo, eles tinham Jesus como um inimigo mais grave. Os fariseus tinham Jesus como inimigo porque ele mexia diretamente com relação às coisas do templo. Por exemplo, quando ele disse certa vez: não fazei da casa do meu pai covil de ladrões, tire essas coisas daqui. A casa do meu pai não pode ser um local de roubalheira, né? De corrupção. Então, a casa do pai, ou o templo, deve ser um templo ligado à oração, à evolução, à transformação espiritual, não para dar exemplo de roubalheira, de forma tão grave que deixava o povo extremamente cabisbaixo, triste, oprimido, porque viam um poderio tremendo na mão das autoridades espirituais e que davam um verdadeiro mau exemplo para o povo. O problema não é só a roubalheira, o problema é o mau exemplo para o povo, porque o mau exemplo atrapalha por demais o processo evolutivo. Quando a pessoa chega naquela conclusão de que, tá vendo, eles fazem assim, então não tem jeito, eles que estão ligados ao templo e estão lá pelo privilégio, Deus é que deu isso para eles, deu esse privilégio. Aí então, psicologicamente, a pessoa fica muito abatida e é complicado usar a oportunidade do templo, que é um local de evolução, para crescer. Já que ali mesmo, no espaço, podemos dizer, no espaço mais apropriado para o crescimento espiritual, para o contato íntimo com a espiritualidade, se tem um mau exemplo. Então, como Jesus agia assim, os fariseus então o tinham como um inimigo. Ao mesmo tempo, os herodianos também tinham Jesus como inimigo, não que os herodianos fossem ligados ao templo, mas que eles queriam se manter no poder. E o grande perigo é que Herodes achava que se o Cristo realmente existisse, e se Jesus se manifestasse como Cristo, e sendo Cristo o Jesus da genealogia correta para o messianato, porque era da descendência de Davi, diferente de Herodes, que não era da descendência de Davi, ele tinha um medo tremendo de se o Cristo, se Jesus se apresentar como Cristo, né, como Messias, de reivindicar o reino que, no caso, Herodes havia usurpado. Então ele apoiava os romanos para continuar no poder, ao mesmo tempo eles tinham um medo tremendo de Jesus. É o caso, então, até mesmo de um antigo descendente desses herodianos, que foi Herodes o Grande, lá na época do nascimento de Jesus, mandou matar as chamadas criancinhas em Belém, para que com elas matasse o Cristo
com medo de haver uma reivindicação para o reino eterno do Messias, né? Que vinha da descendência de Davi. E sabia muito bem Herodes o Grande, inclusive mandou fazer pesquisa para isso, que o Messias nasceria em Belém. Aí uma frase até do livro de Miqueias, uma profecia do livro do Antigo Testamento, que diz, né? E tu, Belém, não será a menor das cidades, que Belém é uma cidade muito pequenininha, a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E tu, Belém, não será insignificante ou a menor das cidades, porque em ti nascerá o Salvador. Então, diante dessa profecia, a expectativa era muito grande. Tanto que quando os magos chegam para procurar o Messias que havia nascido, né? Herodes se apavora e manda imediatamente matar as criancinhas em Belém, já que a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. Agora, o que acontece? Eles se unem, essas duas correntes, o farisaísmo e os herodianos, para tentar pegar Jesus em alguma falha, né? E aí o Cristo, ele pergunta com relação ao tributo, e o tributo é uma coisa muito, muito respeitável, porque sem o tributo, né, como o governo vai se manter? Como o governo vai pagar a sua administração, manter a sua administração? Como o governo vai fazer as suas obras? Aí obra de segurança, obra educacional e bens públicos. Então, nesse exato momento em que se precisa do tributo, e aí a diferença é o tributo acharcante, né? Quer dizer, aquele imposto impagável com a verdadeira roubalheira, tirando esta ideia, que quase sempre é verdadeira em todos os governos, mas tirando isso, o imposto tem uma função lógica, uma função correta. E tem mais ainda. Também tem que ser levado em consideração uma outra frase dita por Jesus para com Pilatos, quando Pilatos disse, né, não sabe que eu tenho o poder de tirar a tua vida, ou te deixar vivo, ou te mandar te matar? Jesus fala então para a autoridade, não terias poder nenhum se não fosse dado pelo alto. Então, já que só se mantém no poder por permissão do plano espiritual, por permissão do alto, então, se é assim, convenhamos que o imposto que eles cobram para manter a nação e manter a sua administração é algo também que está de alguma forma autorizado pelo alto. É lógico que o alto não aceita de forma nenhuma uma roubalheira no caso dos impostos. E aí é lógico que aquele governo só vai se manter no poder por enquanto que é útil para o alto, por enquanto que tem um determinado benefício, né? Ou benefício da disciplina, ou benefício de se pagar um determinado karma, ou mesmo benefício de manter uma defesa de uma determinada região contra um inimigo comum e mais grave. Então ele tem uma função biológica. Por enquanto que ele tem uma função biológica, ele se mantém no poder. Depois, quando a vida não quiser mais, ela o tira do poder das formas mais interessantes. Por exemplo, o caso de Napoleão, ele foi usado por enquanto que ele tinha um fim útil, levar os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, em especial os direitos dos homens, que foi a Declaração dos Direitos, e mais o ideal democrático para a Europa. Então, por enquanto que ele tinha essa função de semeadura, ele ficou no poder. Quando não tinha mais, foi exilado como um nada, numa ilha, sem nenhum mais significado. Eu achei engraçado, e aí não vai particularmente nada com relação ao momento de transição que o Brasil está vivendo, mas na semana passada houve uma entrevista do presidente interino Michel Temer no programa Roberto Dávila. Então, independente do momento que está tendo o Brasil, eu achei só curioso, e aí por isso que está sendo citado, um pensamento emitido pelo presidente interino, em que ele diz o seguinte: diferente
ele contava, né? E o que o senhor acha que o senhor está aí na presidência? Ele diz algo muito interessante. Ele falou, olha, eu já tive experiência como político, já dirigi a Câmara algumas vezes, o Congresso, já fui secretário de Segurança algumas vezes do Estado de São Paulo, então eu já tive muitos cargos. E também no sentido político também, né? Fui presidente da República, escolhido no caso 2 vezes, etc. Mas completamente a posição da presidência. Aí aquilo me chamou a atenção. Por que é diferente dos outros? Para mim, essa não tem nada a ver com nenhuma situação. A gente não entende por quê, é um destino. Então, independente de ser o presidente que está passando por essa situação atual, e aqui sem nenhum apoio a nenhuma dessa situação política que estamos vivendo agora, eu só achei interessante essa colocação. O presidente diz ele, é diferente de todos os outros cargos, não se pode entender, a gente não sabe porquê, é um destino, de repente o cara está lá. Aí eu fiquei assim muito pensando no caso já estava tudo certo para o Tancredo, né? De repente, pá, não é o Sarney, né? A gente não entende. De repente, o nome que não era falado com o presidente Collor, de um partido insignificante, de repente, pá, está lá no poder. E nunca o vice dele, o mineirinho lá, o Itamar, nunca, de repente está lá no poder, né? Então são essas coisas do que é o alto. Por enquanto que o alto quer, e a gente não sabe qual é o fim útil que se utiliza nessas coisas, no sentido educacional. Agora, é muito grave quando ele está lá no poder, e aí isso há um capítulo do professor Pedro Baldi no livro Problemas Atuais, muito interessante, que é sobre o chefe, né? A liderança em tempos modernos, que o Baldi se baseia principalmente em Maquiavel para escrever esse capítulo. O chefe como o motor, né, que carrega os vagões, né, como a locomotiva que carrega os vagões, ele diz assim, o povo não pode, biologicamente o povo fica esperando um chefe para ser arrastado. Olha, eu acho muito interessante. O povo fica esperando um chefe. Agora, se o chefe só dá mau exemplo, então ele não tem a função mais útil no sentido biológico. É aí que está a gravidade. Aí cai. Quando o exemplo é grave e o exemplo só quer mostrar corrupção, roubalheira, loucura, desequilíbrio, fraqueza, até fraqueza, ingenuidade, ele cai. E é muito interessante o conceito de Maquiavel. É porque lá nesse capítulo o Baldi depois explora, quando ele diz que o rei também, quer dizer, o chefe, ele não pode ser muito evoluído. Se ele é muito evoluído, perde contato com o povo, porque o povo não entende. Se ele é igual ao povo, não tem função biológica, porque o povo não se movimenta, não é a locomotiva que arrasta o vagão. Se for abaixo do povo, pior ainda, porque está levando um mau exemplo o povo para baixo. Então diz lá o Maquiavel, então o que ele tem que ser? Ele tem que ser um pouquinho mais adiantado só que o povo. Quando ele é uns 20% só mais adiantado, aí ele tem uma função biológica, porque nos defeitos normais ele se encaixa com a grande maioria, mas naquele pouquinho a mais é a força, é a energia que vai empurrar todo um progresso para frente. E por enquanto que ele realiza isso, ele tem um fim útil. Quando ele não realiza mais, aí ele perde a sua função na história, perde a oportunidade na história. É muito interessante, então, que, dito assim, o imposto passa a ser algo divino. Pagar o imposto é ser também obediente a Deus. Porque ninguém está no poder, diz o Cristo, se não foi dado pelo alto. Daí o respeito que se tem que dar à autoridade. Mas e as revoluções? E os ideais políticos? Cada um é de um partido? Aí são reencarnações devidas para determinadas criaturas que já trazem isso no seu bojo, no seu destino.
para realizar determinadas viradas históricas. E isso, então, você tem que ver bem o seu papel. Se o seu papel não é esse, você tem um outro papel na sociedade, sem deixar de ter o papel político, porque ser político faz parte da natureza humana. A natureza humana é política. Sem a política a gente não sobrevive. Sem a arte da negociação, sem a arte da política. Então, nesse exato momento, sem perder essa característica, nós temos que ver se fazemos parte daquele grupo revolucionário de mudança do governo ou se temos que cumprir a nossa tarefa. Cada um na sua função, como diz o Pietro Baldi, né? No livro O Sistema, cada um na sua função, realizando perfeitamente aquilo que lhe cabe dentro do concerto da vida, pagando o imposto e esperando no bem melhor social, sendo um co-governo no sentido de co-participador do governo, ajudando naquilo que cabe ao governo também fazer. Por exemplo, além de pagar o imposto, também colaborar no processo educativo. Além de pagar o imposto, ajudar no processo de pacificação. Além de pagar o imposto, ajudar no crescimento ou na saúde da população, né? Então, no exato momento que você cumpre o seu papel, não só como trabalhador, como pagador de imposto e também o seu papel social, que a doutrina espírita chama de caridade, e aí no sentido mais amplo, até na distribuição do conhecimento. Se você tem conhecimento, dividir com o que não tem. Então, nesse exato momento, você passa a ser um colaborador do governo. E você está dando a Deus o que cabe a Deus, que é esse tributo maior, que é o tributo da caridade. Agora, esse ponto, então, que nós analisávamos na vez passada, o Emmanuel deixa uma página que merece aqui uma leitura muito interessante, quando ele diz, lá no livro Semeador em Tempos Novos, né? No capítulo 1, o Emmanuel tem uma página chamada assim: A César o que é de César. E o texto tem a seguinte interpretação: quando o Senhor nos traçou a obrigação de dar a César o que é de César, como de outras vezes, imprimia ao ensino significação mais profunda. Habitualmente, recordemos a diretriz fixando a atenção no imposto amoedado, anotando mentalmente o brilho pessoal daqueles que exercem o poder representativo da governança para transviar-nos, quase sempre, no solo arenoso da crítica e da maldade. Entretanto, bastar-nos a singela reflexão para reconhecermos que César é a legenda que encerra vastos deveres de nosso espírito, quando encarregado, junto da terra que nos localiza, o berço. César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão, a ordem que nos mantém o ninho doméstico e, sobretudo, a lei que nos guarda a todos nos variados climas do mundo, dentro da dignidade recíproca, na qual o cumprimento fiel do nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão. Olha o imposto como ascensão. No entanto, continua: não chega dessa forma o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública, para que atendamos à recomendação do Senhor, mas sim também o nosso zelo e a nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum,
seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene de um logradouro, cooperando na execução dos estatutos que nos governam ou amparando a educação do povo, que nos constitui a família. Por quê? Somente assim, auxiliando a terra, entrosá-la-emos no céu, como província redimida e generosa, a refugir no reino do amor de Deus. Então, nós vemos que esse ensino encerra aquele caso lá do pagamento do tributo, porque quando eles vieram trazer a moeda, Jesus disse de quem é as fins? E que Jesus conhecia muito bem, a é de César, estava lá a imagem de Tibério, né? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem, isso nós vimos. Agora, vem um outro grupo, voltando à lição. Eles se reuniram em conselho para pegar Jesus. Agora chegou a vez de um outro partido, que é o partido dos saduceus. Os saduceus eram as autoridades mais ricas, podemos dizer assim, os privilegiados, aqueles mais nobres, os mais endinheirados. Podemos dizer assim, que a maior parte dos bens da nação estava na mão desses poucos, desses fariseus. E, interessante, eles tinham muito dinheiro, tinham posição de destaque, de nobreza, mas divulgavam algo muito errado para o povo, que era a não crença na imortalidade na alma, na ressurreição espiritual. Jesus vai repreendê-los, no sentido de dizer que eles estavam em erro, vai falar ao pé da letra que eles estavam em erro e, ao mesmo tempo, vai explicar a situação. E vai explicar de duas formas. Primeiro, falando da chamada ressurreição normal, que é a sobrevivência da alma, no sentido da imortalidade da alma. Bons e maus, justos e injustos, todos sobrevivem ao túmulo. Se todos sobrevivem ao túmulo, é essa a imortalidade da alma. E Jesus vai apresentar um outro tema, que é fruto do carreiro evolutivo, fruto da realização evolutiva, que é uma ressurreição plena ou espiritual, onde que ele explica, e aí nós acabamos de ler em Lucas, não há mais possibilidade de morte. Já se encerra, podemos dizer assim, o processo evolutivo. Não é estranho falar em encerrar o processo evolutivo, porque o Balde o faz da mesma forma. Ele explica que com a ressurreição absoluta dos seres, termina-se o processo evolutivo e começa agora não mais algo que é um crescimento individual de cada um, mas um crescimento orgânico de todo o organismo que o Balde chama de sistema. Por isso que se pode falar em fim da evolução, porque a evolução ela tem um fim no exato momento em que a involução teve um fim. No exato momento em que se teve a queda espiritual e a evolução chegou à involução, a descida espiritual chegou a um fim, automaticamente a evolução, em contrapartida, é da mesma extensão, ou melhor, quantitativamente, do que a involução. Logo, ela tem fim. E passa, com o fim da evolução, a acontecer um outro processo, que é o crescimento orgânico do todo. Muito bem. Não mais um traçar individual. Com essas várias tentativas de pegar Jesus em falso, com essas várias tentativas, Jesus tinha acabado de falar na casa de fariseu em posição de destaque, logo do partido inimigo dos saduceus, e de um partido que acreditava na ressurreição da alma,
ou melhor, na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma ao corpo, Jesus, na casa desse fariseu, deu vários ensinamentos, não só perante os fariseus, mas às muitas autoridades, aos muitos doutores da lei que ali se encontravam. E quais foram os ensinos que Jesus deu ali? Primeiro, com relação à generosidade. Se há uma pessoa doente e você vai se banquetear, pense nesse que está doente, seja generoso. Ele também tem vontade de comer quanto você e não está podendo porque está doente. Então cuide dele, ele é um irmão. Então seja generoso com os que sofrem. E não tem dia mais importante do que qualquer ritual que possa existir, mesmo se for no dia do sábado, que no dia do sábado é para não se fazer nada, o mais importante é cuidar do que sofre, do que está angustiado. Segundo, para ser escolhido numa festa, num banquete, a melhor postura é da humildade. Não querer ter posição de destaque. Afinal, todos são filhos do mesmo Pai. Se todos são filhos do mesmo Pai, todos são filhos de Deus e nenhum é mais importante do que o outro. Porque o Pai não faz acepção de pessoas, ele não tem privilégio para um ou outro filho. Ele ama a todos, porque o Pai é amor sem distinção. Aliás, diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 13, o Pai é imutável. Se ele é imutável, ele não pode fazer essa diferenciação amorosa. Ele ama a todos na mesma extensão. Logo, ser humilde. Não ficar escolhendo os principais lugares, porque não é o lugar que vai se destacar. O que te destaca mesmo é a essência, é o ser de ser filho de Deus. Uma outra coisa é que Jesus fala também sobre o espírito de fraternidade. Quer dizer, não adianta só ser generoso, não adianta só ser humilde, mas também tem que ter o espírito de fraternidade. Se você for dar um banquete, não dê um banquete só para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus irmãos, para o vizinho rico. Saiba que todos são filhos de Deus, todos fazem parte da grande família. E os outros também têm direito a comer bem, a se vestir bem, a ter a oportunidade de estar saciado com pão e cobertor. Então, nesse exato momento, lembre da família universal. Saiba que você faz parte dessa família universal. E por enquanto que você não tem todos como da família universal, e você não se integrar a ela, você continuar nesse ciclo aqui do ir e vir constantemente, até aprender a fraternidade universal. O amor ao próximo sem restrição. Aí ele conta uma parábola, em que o Senhor nos convida para um grande banquete. E esse banquete que é o importante, que é o banquete na casa do Pai. É o banquete sagrado do acasalamento com o Pai. Para isso você tem que estar no processo final da evolução. Ou melhor, com a veste nupcial preparada. Com a veste nupcial da intimidade. Os judeus interpretavam que comer na casa do Pai é ter intimidade com o Pai. Quando você é convidado no reino dos céus para um banquete, os judeus interpretavam que houve uma intimidade divina. E não existe a maior intimidade do que o casamento. Daí Jesus usar nessa parábola a ideia de um casamento. E o pai chega lá para ver se todos estavam preparados para esta núpcia, para esse processo de intimidade. E vê que um não estava com a veste nupcial preparada. E ele fala: companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? E então ele fala para os senhores do karma: ata pés e mãos, deixa o sujeito ainda num processo preso karmicamente e lança onde há prantos e ranger de dentes, nas trevas exteriores. Vai por um processo de existência ou mais uma reencarnação, e quantas reencarnações forem necessárias, até ele adquirir a tal veste luminosa que dará a intimidade com Deus. Nós dizemos aqui, nesse estudo, que essa condição aí de pré-queda, antes da queda, que é quando se tinha a intimidade com Deus, está muito bem colocada lá no paraíso, né? No Gênesis de Moisés, quando o Adão, é uma historinha isso, né? Quando o Adão vivia intimidade com Deus. E a intimidade era tal
que ele vivia num Éden. A palavra Éden quer dizer delícia, quer dizer, num ambiente de harmonia, de contentamento, que até os animais, ele dava nome para todos os animais, quer dizer, havia até uma harmonia com toda a natureza, e ali, então, ele estava em felicidade. E diz a passagem que toda tardinha Deus vinha conversar com ele. Olha a intimidade. Vinha bater papo com ele. Era um pai, ao mesmo tempo era um amigo, dada essa intimidade. Toda tardinha o pai vinha bater papo com ele. Olha a ideia de intimidade. Então era aquela veste de harmonia, de delícia, naquele ambiente em que a atitude de Adão gerava toda uma atitude externa de equilíbrio, mostrando uma harmonia perfeita da natureza com o ser, em que tudo estava em ordem, em equilíbrio. Essa é a tal veste nupcial. Essa é a tal veste da intimidade com Deus, que é o nosso estado antes da nossa queda. Quando houve a queda, ou melhor, quando houve a desobediência, quando o pecado foi colocado na nossa natureza, ou melhor, a palavra pecado é muito cafona, mas quando houve um desacerto, um desarranjo psíquico, e nós nos desequilibramos, e toda vez que a gente se desequilibra, criamos as nossas doenças, não só neuroses, casos mais graves, psicose, e situações também de desequilíbrio orgânico, desequilíbrio físico, normalmente tudo junto, desequilíbrio psicobiológico, quer dizer, além de espiritual, também um desequilíbrio físico, e o físico acaba sendo resultado do que é a mente. Mente em desequilíbrio gera um corpo em desequilíbrio, um corpo doente. Há uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 6, que diz: somos uma só ferida dos pés da cabeça. Então o homem caiu nessa sua situação de desequilíbrio. E agora toda a reencarnação é um processo de limpeza. Pergunta 68 de O Livro dos Espíritos. A gente reencarna para se limpar. Logo, a reencarnação, ela tem uma função terapêutica. E entra no processo reencarnatório todos aqueles que precisam passar por essa zona hospitalar. E a Terra, ou esse manicômio, ou zona hospitalar, que é a Terra, para o processo da terapia, né? E que a reencarnação te proporciona isso. Então você fica com os pés e com as mãos amarrados, você fica atado aqui ao planeta e começa então um processo purificador. O Livro dos Espíritos diz que o corpo, a reencarnação, ela se assemelha a um alambique, a um processo de limpeza, de purificação, em que a ideia é que cada vez que você reencarna, você deixa mais nódoa no corpo e vai saindo mais limpo. E aí, cada vez que você sai mais limpo, você também menos precisa entrar aqui para se limpar, até, diz o Livro dos Espíritos na pergunta 169, as reencarnações são muito numerosas, e aí você está totalmente limpo. E aí, quando está limpo, diz lá, o espírito puro não precisa mais reencarnar. Se ele é puro, não reencarna, não morre mais. Ele não entra mais para habitar um corpo físico denso, e aí ele atingiu a perfeição divina. O Evangelho de Lucas diz que ele chega à estatura de filho de Deus. Ora, mas ele já é sempre filho de Deus. Mas ele perdeu essa dignidade. Interessante essa colocação do Evangelho de Lucas. Vamos reler aqui esse pedacinho, porque nas entrelinhas se diz muito, olha, porque ao ressuscitarem dentre os mortos, nem o homem, nem as mulheres se casam. Quando na ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, não está aqui, não, eu estou lendo em Marcos, desculpa, é em Lucas, porquanto não mais poderão morrer, não mais poderão morrer, esse é o estado da ressurreição. Não mais poderão morrer, visto se terem tornado iguais aos anjos, e serem filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. Então o filho de Deus aí, não que você tivesse deixado de ser filho de Deus, você sempre foi filho de Deus, você perdeu essa dignidade, não dá nem para acreditar. É como um cara aí que está mal vestido,
né? Andando na rua, mendigando, né? Maltrapilho e sujo. Aí você vai e senta para conversar com ele e diz assim: eu sou filho do rei. Ninguém acredita. Tu é filho do rei, rapaz. Tu tá andando assim todo sujo, todo rasgado, todo... Ninguém acredita, né? Uma explicação muito interessante, que o professor Petrobaldi, com umas calças muito surradas e ainda amarrada com um barbante, o cinto estava muito poído, né? Então ele foi fazer o curso do sistema e ficou assim na porta, esperando para começar o curso. E as pessoas passavam e cumprimentavam o porteiro, né? Quando descobriram que ele era o professor Baldi, se surpreenderam, né? Guardando as devidas proporções, mas imensas proporções. O meu livro, o 13º Apóstolo, saiu no Clube do Livro lá do Movimento Alta de Souza, né? Eles compraram muitos e muitos exemplares, e então foi bem divulgado lá naquela região. E eu fui num aniversário lá, estava lá fazendo uma palestra, me chamaram para um aniversário do presidente lá de uma instituição espírita. Então lá já estava rolando os salgadinhos, os refrigerantes. Eu não conhecia bem as pessoas ali. Eu fiquei ali num sofá conversando com uma senhora, bem assim, velhinha, né? Quando a esposa do presidente passou e falou para ela: mamãe, esse é o Jorge Dambas, o autor do 13º Apóstolo e do livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, e seguiu. Ela falou isso e seguiu para a tarefa, né, de dona de casa, para distribuir salgadinho. Aí a vovozinha bateu assim na minha perna e falou assim: quem dera, né, meu filho, que fosse você mesmo, né? A pessoa não acredita. Não acredito mesmo. Agora, você imagina o professor Petrobaldi, aí sim, algo realmente muito bem, aí, de dimensão espiritual realmente digna, a pessoa não acredita, né? Aliás, com relação a Jesus, quando André foi dizer para Pedro: encontramos o Cristo. E de onde que é? De Nazaré. Rapaz, como é que o Cristo vem de Nazaré? Esse lá é lugar para ver alguém bom desse lugar de Nazaré, pode ver alguma coisa que preste? É isso, né? Então, voltando aqui para a passagem, por enquanto que você não está com as vestes nupciais preparadas, você não vive nesse perfeito acasalamento da intimidade com Deus, da intimidade. E isso é fruto de 3 coisas extraordinárias que nós estamos estudando. Como chegar a esta veste, como adquirir a estatura de filho de Deus, como fazer parte dessa vivência da constituição divina. Generosidade, humildade e fraternidade. Quer dizer, amor, humildade e fraternidade. Nesse exato momento, você passa a ter as condições, aquelas condições estabelecidas pelo Criador para a sua criatura. É a condição de anjo de Deus. E essa condição é tal de anjo de Deus, o ser está tão em equilíbrio, o anjo, na sua posição edênica, né, de Éden, de harmonia, de sistema, de equilíbrio, está tão perfeito que diz o texto, nem mais se dá em casamento. Porque ele é completo em si mesmo. Porque casamento é algo bom que precisa da multiplicação da espécie. Para um determinado nível, é importante o casamento, ou melhor, é importante o relacionamento sexual para multiplicar a espécie, mas isso é fruto de algo de seres atrasados, porque você multiplica a espécie, é a espécie que vai morrer. Ela morre, quer dizer, aquele ser morre e nasce um outro, e assim vai a morte. Ela vai sendo a grande ceifadora, né? A carta 13 do tarô aparece a morte com a foice, e conforme os seres vai nascendo, ela vai passando a foice. É a função da evolução. Mas quando fecha-se o ciclo evolutivo aí de Jesus, não precisa mais morrer, você chega àquela condição de realmente ter a dignidade daquilo que Deus propôs como herança para você, de ser filho dele. E o filho tem direito a tudo.
Como o filho tem direito a toda a sua herança, se você é filho de Deus, você tem direito a toda a herança divina. E o que o pai é, você também tem. Você passa a ter a intimidade. Mas para isso, você precisa ser esse vivenciador dos princípios da dignidade divina. E aí diz Jesus, passa a ser, por isso, filho da ressurreição. Ou melhor, deixou de viver em estado de morte. De ir e vir, de morrer. E agora você então se liberta. Jesus fala assim, não há mais o que morrer. Não há mais. Acabou. É o livro dos Espíritos, pergunta 113. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Acabou. E como começou todo esse processo? Diz Paulo na carta aos Romanos. Foi o pecado, o salário do pecado é a morte. Então o pecado gera a morte, começa as reencarnações sucessivas, e aí quando você se liberta dela, por ser um vivenciador desses três princípios, amor, humildade e fraternidade, você passa a ser cidadão divino. E vive então a dignidade do anjo. Por isso que diz Jesus, dissestes errado para os saduceus, que foram interrogá-los. E os saduceus foram interrogá-los numa charadinha, numa piadinha que tentaram pegar Jesus, né? Que já devia de ser bem comum na época, porque há outras passagens semelhantes na literatura judaica. Moisés instituiu a lei do levirato. Na lei do levirato se uma pessoa casa, ela tem que constituir semente, ou melhor, descendência. Se ele morre e não deixou descendência, né? E deixou aí a viúva e não deixou descendência, então o que se faz? A mulher, a viúva, né, casa com o cunhado, o irmão mais velho, para que aquele primeiro filho que ela gerar vai ser descendente do que morreu. Descendente que morreu. Então, segundo o judaísmo, repare que ser pai não é algo ligado à biologia. É sim ligado à lei. No exato momento que você dá o nome ou assume a paternidade, aí no exato momento você é pai. Ora bem, porque se o marido morreu, a mulher não teve filho com ele, e ela agora, pela lei do levirato, tem que casar com o mais velho, com um cunhado, para que através desse relacionamento, o filho que nascer não será do marido, que poderá ser, olha que coisa interessante, verdadeiramente pai biológico, mas não é pai pela lei. Pela lei, o filho pertence ao irmão que já morreu. Até mesmo, repare, sem corpo, ele já morreu. Já não há uma descendência biológica, mas há uma descendência da lei, pela lei. E qual é o mais importante? Ora, o outro casou com a cunhada, ele não é o pai biológico, mas ele não é considerado pai na lei e na genealogia. Quem é considerado pai é o que morreu. Logo, o que é considerado pai é o legal, não o biológico. Então, dentro do judaísmo, é mais importante o pai legal do que o pai biológico. Por isso que José é pai de Jesus. Ele deu o nome para Jesus, não era pai biológico, mas era o pai legal. No exato momento em que ele fez a circuncisão e deu o nome dele será Jesus, mesmo se o anjo disse para ele em sonho, coloca o nome dele de Jesus, quem deu perante a lei foi José. Logo, José é pai legal. E nesse caso, sem relacionamento biológico. No outro, na lei do levirato, há um relacionamento biológico, mas aquele que é biologicamente pai não é considerado pai na genealogia, e sim um legal. Repare, então, que o critério divino é algo completamente diferente. E aí vocês poderiam dizer, mas por que Moisés instituiu essa lei do levirato? Morre um marido e não deixou descendência e tem que deixar descendência.
E aí a mulher casaria com um cunhado, para cumprir aquilo, como diz o texto, que o cunhado deve a ela. Quer dizer, é uma obrigação do cunhado, olha. É uma obrigação do cunhado, porque o cunhado tem que ter amor pelo irmão. E se o cunhado tem que ter amor pelo irmão, o irmão não deixou descendência, era uma forma dele deixar descendência. Por que essa obrigação da descendência? Vamos falar de duas formas. Primeiro, a terra-terra. Primeiro, a terra-terra. Nós estamos numa sociedade muito pequena, sociedade rural. Hoje que nós temos esse negócio de quando casa, a pessoa vai para a sua casa, pega lá a esposa e vai para casa, uma casa nova. Naquela época, não era assim. Conforme que a pessoa casava, ficava ali mesmo, naquela grande casa, onde que tinha um patriarca maior, que era o mais antigo da família, né? Em que todo mundo ia casando e ia ficando ali, e o trabalho era rural, era para ir para o campo, cuidar da agricultura, da pecuária. Muito bem. Isso era assim, que nem numa fazenda, e o sujeito mora lá longe, bem afastado, bem no campo, numa fazenda bem afastado de uma grande cidade. Normalmente ele casa com uma pessoa ali mesmo, daquela fazenda, e vai ficar morando ali naquela mesma fazenda. É assim. Assim era naquela época. Quando uma pessoa morre e não deixa descendência, e a viúva poderá casar então com uma outra pessoa, e essa pessoa pode ser um estranho, vai ter problema mais grave. Não é nascer um menininho estranho, mas é o problema do bem, é o problema da herança. Aquilo que pertencia àquele grupo familiar vai dispersar. E agora aquele menino que vai nascer vai ser herdeiro, mas vai estar ligado a um outro pai, vai levar a riqueza para outra família, para outro grupo. Ele ali depois vai se multiplicar, vai ter filho, vai ter neto, e aquilo vai ficar para um outro grupo familiar. É uma forma de perder a concentração dos bens. Então, o que está por trás da lei do levirato no sentido humano é propriedade. É o negócio da propriedade. Mas havia também um negócio espiritual. Qual era o negócio espiritual? Era que houve uma aliança entre Abraão e Deus. E Deus diz para Abraão, né, que ia constituir um imenso povo. Um imenso povo. Tão grande quanto as areias do mar e as estrelas do céu. E esse povo, depois ele vai explicar para Moisés. Eles me terão como Deus e eu serei o Deus dele. Vamos formar uma grande pacto, uma grande aliança. E mais ainda, por causa do pecado, ou melhor, por causa do erro em que nós perdemos rumos e direção, ele mesmo vai nascer. O Cristo, daí todos os profetas e Moisés, já no primeiro livro, lá com a queda, no bate-papo de Deus com Eva, na historinha lá, Deus com Eva, vai falar assim, porque da tua descendência vai nascer aquele, quer dizer, será o descendente da mulher, no estado mais alto, que vai pisar a cabeça da serpente, ou melhor, a cabeça do mal. Lá no plano mais evoluído vai nascer aquele que destruirá o mal. No caso, a expectativa do Messias já está em Gênesis, no capítulo 3. Logo no primeiro livro bíblico. E assim, depois, todos os outros livros bíblicos, até o último, que é o de Malaquias, já falavam do nascimento do Messias. O de Malaquias, então, chega a entrar em detalhe. Não só virá o Messias, mas antes dele vem o precursor, que é João Batista, para preparar o terreno para ele. E assim. Então, por causa então dessa descendência crística, todos queriam manter a genealogia. Para quê? Não só para guardar herança, para ver a importância do seu passado, para esperar o nascimento crístico.
Então, a preocupação com a lei do levirato. E na lei do levirato, então, dizia Moisés, está lá no capítulo 25 do livro Deuteronômio, versículo de 5 a 10, que diz o seguinte: se o teu irmão morrer, o cunhado tem que casar, o mais velho casa com a viúva. Muito antigo essa tradição. No livro do Gênesis, no capítulo 38, versículo 8, há um caso muito interessante. Havia uma mulher chamada Tamar, que casou com um rapaz, filho de Judá. O seu nome era era perverso. E por ser perverso, num mundo cheio de perversidade, acaba o perverso morrendo. E acaba muitas vezes morrendo antes da hora, porque um sujeito que é muito perverso, ele fica ali na fronteira do suicídio, porque homicídio, para desequilibrado, não deixa de ser suicídio. Quer dizer, um sujeito que começa com perversidade a causar muitos danos, inclusive homicídios, ele acaba morrendo também, e isso não deixa de ser uma espécie de suicídio, ou pelo menos indireto, porque ele vive no campo da perversidade. E por ele ser assim, diz a passagem, ele morreu. E morreu sem deixar descendente. Tamar, pela lei do levirato, resolve casar com outro, com um irmão mais velho. O nome do irmão mais velho de era Onã. Então ela vai, faz um acordo com Judá, que era o patriarca da família, e diz, quero casar com Onã, pela lei do levirato. E Judá diz claramente, vai Onã, casa com Tamar e cumpre o dever para com teu irmão, dando uma semente, uma descendência para teu irmão. Onã não quis. Onã não ia com a cara do irmão, porque como o irmão era perverso, deve ter feito muito perversidade com o próprio irmão. Ele não quis deixar descendência. Ele era obrigado pela lei divina? Era. Ele quis? Não quis. E aí, o que ele fazia? Fazia sexo com Tamar. Só que na hora do orgasmo, ele tirava o pênis e jogava o sêmen no chão. A semente no chão. Daí criar uma das taras analisadas em psicologia, como o nome dele é Onã, gerou uma das taras analisadas em psicologia, que é o onanismo, que é esse tipo de perversão. É lógico, quando eu digo que é perversão, se a pessoa tem a mente pervertida para isso, né? O ato sexual fazer isso não é perversão, mas quando se tem por maldade, só querer, por egoísmo, se dá bem, porque ele não perguntou a Tamar o que Tamar queria. Se Tamar quisesse dar um filho para o seu irmão, ele não perguntou isso. Ele estava interessado só no bem dele. E qual era o bem dele? Fazer sexo com Tamar. Tamar devia de ter algo interessante em termos de corpo, mas ele não gostava do irmão. Logo, ele não tinha valor por Tamar como pessoa. Tamar era um objeto. Porque se ele fazia sexo com Tamar, na hora do orgasmo ele jogava o sêmen fora, ele também não estava preocupado na Tamar como integridade, no sentido dela também querer ser mãe, que também é uma força muito importante na mulher, é um desejo muito importante da mulher. E também ter a oportunidade de sentir o orgasmo mais íntimo em si mesmo, no sentido vaginal, e dá uma satisfação biológica que para o judaísmo não tem nada de perversão. Muito pelo contrário, tanto ele conta isso de forma muito natural, muito normal, porque faz parte mesmo do processo evolutivo, o sexo. E ele é de forma tão forte o orgasmo, e o desejo sexual é tão forte que mantém o processo evolutivo, que é a lei darwiniana. Ora, então o orgasmo e o prazer do orgasmo é algo que faz parte até do processo evolutivo e da saúde psíquica. Daí os consultórios estão tanto lotados por repressões sexuais, que é uma teoria bem comum, que é a de Freud. Freud começa os seus estudos e apresenta a teoria da repressão, né? Reprimir algo que é natural. E aí gera várias taras, neuroses, psicoses, desequilíbrios, etc.
E olha que como a mulher sofre com isso, que Freud começa todas as suas pesquisas baseado na mulher, na histeria. Mostrando que nessa sociedade perversa de machismos, no fundo a mulher mais sofre. Tanto que a própria teoria freudiana foi descoberta em cima das mulheres com as histerias. Então a Bíblia, lá no capítulo 38 do Gênesis, aborda isso. O Senhor não gostou da atitude de Onã. Não porque Onã não pudesse ter o orgasmo fora da vagina. Não. Mas porque havia uma lei. E a lei do amor divino. E se o próprio Pai faz o sol derramar sobre justos e injustos, faz com que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos e não discrimina, por quem é Onã para querer discriminar o seu irmão? No fundo, o Onã devia de ser firme e dizer, não quero casar com Tamar. Mas ele quis para poder aparentemente dizer que está cumprindo a lei do levirato e usar sexualmente a Tamar como objeto. Mas ele tinha o direito de dizer não, era uma degradação biológica. Era uma degradação biológica quando se fazia isso. Nós anotamos aqui as passagens, né? E lá do Deuteronômio, no capítulo 25, versículo de 5 a 10, até já tínhamos citado, em que quando uma mulher vai reivindicar ao pai, ao chefe da família, que ela quer casar com o cunhado, e o pai autoriza e o cunhado diz não, ela insiste. E cabe ao patriarca insistir também com o filho. E se ele continuar teimoso e dizendo não, ela pode ir à autoridade, ao sacerdote. E o sacerdote dizer para ele fazer isso. Cumprir o papel de cunhado. Não só porque ela tem biologicamente necessidade, mas ela também quer ser mãe, ela quer deixar herdeiro, tem problema de propriedade, várias situações. Então, ele pode socialmente ser convocado em público para assumir a lei do levirato. E ele pode teimosamente dizer não. É feio isso, mas é mais digno do que fazer o que Onã fez. Casar, mostrar toda uma aparência e no fundo viver uma vida falsa. E quem poderia anunciar isso? Uma intimidade sexual. Era Tamar em público? Quando ele faz sexo comigo, o sêmen é jogado por terra? Uma intimidade, quando nós sabemos que até hoje a mulher, quando ela chega na delegacia feminina, ela é muito desconsiderada. Hoje ainda é assim, em situações ligadas à violência, ligadas a sexo. Vocês imaginam naquela época? Num ambiente que era totalmente patriarcal, num ambiente que era totalmente machista. Mas nesse caso, por ser uma lei divina, ela tinha uma prerrogativa de falar para o sacerdote. Aí o sacerdote vai dizer para ele, este homem que não quer cumprir a lei do levirato, ele pertence a uma casa dos descalçados. Vamos explicar o que é isso. O que ela fazia? Primeira coisa, tirava a sandália dele, ou o sapato, a sandália, arrancava, ele ficava descalço, daí descalçado, cuspia na cara dele e dizia, você não cumpriu a lei. Então dava uma força tremenda para a mulher, né? Ela cuspia na cara dele, tirava o sapato dele e ele ficava descalçado. E diz o livro Deuteronômio, ele vai constituir uma casa em particular. Não é a casa em que ele mora. Não é dos seus pais. Ele, a partir desse momento, vai constituir uma casa de desonra, que é chamada a casa dos descalçados. E o que isso tem a ver tirar o sapato?
Nós, no livro de Ruth, é um dos livros do Antigo Testamento, um livro bem tradicional. No livro de Ruth, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, se explica isso. E no versículo 7, no capítulo 4, versículo 7 e 8. No versículo 7 entra em detalhe dizendo assim: Israel naquela época tinha a seguinte transação. Toda vez que se fazia um negócio, que negócio? Qualquer negócio, e os negócios eram normalmente de terra, de propriedade, toda vez que se fazia um negócio, o sujeito dava o sapato para o outro. O sapato era a garantia do negócio. Olha. E aí o sujeito ficava descalço, mas ficava descalço no sentido de que fechou o negócio. O sapato era a garantia do negócio. Agora, e a Bíblia fala muito disso, porque no Salmo, no capítulo 60, versículo 8, diz: um sujeito lá tinha muita terra, e quando o proprietário pisava na terra, ele assumia a propriedade. Salmo capítulo 60, versículo 8. Agora entenderam porque quando o homem chegou à lua, o primeiro passo, como foi importante, botou a bandeira, demarcou a terra, esse terreno agora é da América, do americano. Entenderam quando os portugueses chegaram aqui e pisaram aqui no Brasil, botaram a bandeira Ilha de Veracruz, terra de Portugal? Então o pisar, Salmo capítulo 60, versículo, é marcar a terra. Tirar as sandálias, então, seria... Quando você tirava as sandálias para pisar num determinado local, significava que você era um escravo, você não tinha valor. Ou então o local era muito sagrado e você vinha com o pé sujo. Aí se você vinha com o pé sujo, o que acontecia? Está em Lucas no capítulo 7, no banquete que Jesus foi em Naim, na Galiléia. Então você chegava, vinha com os pés sujos, aí tirava o sapato, lavava os pés da pessoa e ela entrava na casa com o pé limpo, para não vir com a sujeira. Então dá a ideia de que o sapato trazia também essa sujeira. É muito interessante que o filho pródigo, depois que ele entrou em si e foi para a casa paterna, o pai deu para ele um brasão, deu para ele vestes novas, mandou matar o cordeiro e deu imediatamente sandália. Porque agora você pertence ao reino dos céus. Você pertence ao reino dos céus, eu quero cumprir um negócio contigo. Qual é o negócio? O negócio da aliança. Eu fiz uma aliança com esse povo, e agora eu tenho aliança com você. Você, filho pródigo, estava perdido e agora não está mais. Olha como é que ele fala para o irmão, para aquele irmão que foi com ciúme dele. Porque o teu filho estava perdido e recuperou. Agora é a minha aliança contigo, toma a sandália. Ele ganhou uma sandália porque agora ele estava limpo, ele podia pisar na casa do Senhor com os pés, agora com sandália, porque não estava sujo. No exato momento em que ele fez o processo evolutivo. O filho pródigo chegou à casa paterna. Se ele chegou na casa paterna, está com veste nupcial. Está limpo. Aí ganha a sandália. Mas quando não está, se está aqui na terra e você entra no ambiente sagrado, você tem que tirar o sapato. Por isso que você entra na mesquita muçulmana, você tira o sapato. Por isso que quando você entra no terreiro de Umbanda e vai num determinado local, você tira o sapato. Por isso, a mesma ideia foi no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 5, quando o Senhor apareceu para ditar os mandamentos, e que tinha uma sarça ardente, e ele vai botar os mandamentos na pedra para Moisés. Ele diz para Moisés: tira a sandália porque você está pisando em terra sagrada. Tira a sandália. E é porque tira a sandália Moisés? Porque Moisés era da terra. Moisés estava impuro. Moisés não era perfeito. Tanto que ele vai pegar a lei que diz não matar, vai descer com a lei e vai matar uma porção. E o Senhor, como castigo, não vai deixar ele entrar na terra prometida. Porque ele matou muitos. Diz lá a passagem, porque fostes violento, não vai entrar na terra da promissão, até você resgatar esse desequilíbrio. Então, como ele era da terra, ele era apenas um médium de grande capacidade, mas era impuro ainda, o Senhor diz: tira a sandália, porque você vai pisar em terra sagrada. Logo, o negócio em que o homem vai ficar descalçado,
ele perde a honra. Ele vai ficar aqui, pisando na imundície, sem sapato, não vai ter nada que o separe ainda da imundície. Olha que situação. Ele, psicologicamente, que eu quero dizer, é lógico que isso é um símbolo. Quer dizer, ele ficando sem sapato, e a mulher tira o sapato dele porque ele não cumpriu a lei do levirato, que agora você é tão terreno, é tão materializado que não há mais diferença sua com a matéria, com a terra. Você não tem nenhuma sola para te separar dela. Você é um cabeça dura. É pedra, é matéria. É um homem materializado. É isso. Bom, então, o que Onã, então, descumprindo a lei divina, sendo um descalçado, não cumpridor da lei divina, o Senhor também o faz com que ele morra. Deve ter entrado num processo de condenação, porque toda a sociedade é condenada, e mais do que toda a sociedade é condenada, ele viu um processo de culpa também, dele com relação ao irmão, dele com relação àquela mulher, dele com relação a Deus. E aí gera o seu grande desequilíbrio e ele morre. E ela então vai pedir ajudar o terceiro para casar. Na lei do levirato, ela já levou agora levou Onã e pede para casar com Selá, que era o terceiro. Mas Judá pensa, poxa, essa mulher aí já matou 2 meus, agora está levando esse outro terceiro, não vou dar. Errou. Judá tinha de dar, mas arrumou uma malandragem, um artifício. Ele ainda está novinho, deixa ele ficar com uma idade melhor, mais completa, e aí eu te dou ele em casamento. Vai lá, fica lá na casa dos teus pais aguardando. E ela ficou. Primeiro, vontade de ser mãe, vontade de fazer sexo. O natural. E ela ficou aguardando. Ela viu que ela está aguardando mais do que o esperado. É lógico que o correio, o zum, 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 do que estava acontecendo com a família de Judá, com ela, chegava lá nela, porque ela ficava atenta a tudo que se passava, né? Os bilhetinhos, podemos dizer assim, né? O telefone sem fio, naquela época não tinha telefone, mas para a gente imaginar assim, chegava nela, Selá já está rapazinho, Selá já cresceu, já passou a idade de casar, e ela com vontade de casar, de ter o terceiro. E Judá adiava, até que Judá foi tirar a lã das ovelhas, foi fazer a tosquia, e chegou lá fazendo tosquia num ambiente próximo de Tamar, e chega o zum, zum, zum até ela. Judá está aí, o teu sogro. Quem sabe que ele veio para cá, tirar a lã aqui, e ele vai te dar Selá, o filho. Aí ela pensa assim, poxa, mas vem cá, eu não sou bobo, conheço bem Judá, presta atenção, olha, se ele quisesse me dar o filho, ele não precisava vir aqui, tirar a lã, ficar, ele com a importância dele, ele mandava um servo, um empregado me chamar, que já sabendo que eu estou querendo casar, por que ficar com essa enrolação toda? Ela percebeu que não, que havia mesmo um desinteresse da parte dele. Ele foi para lá e ali ele ficou trabalhando e de repente ficou com vontade de fazer sexo. E perguntou aos seus funcionários se não tinha uma prostituta ali. E eles foram procurar uma mulher para ele fazer sexo. Quer dizer, repare que ele queria resolver o seu problema sexual. Ele não estava preocupado em nada em resolver o problema sexual da sua nora. Para cumprir a lei divina. E também o desejo de maternidade dela e o desejo sexual dela. Mas o dele ele quis, mandou arrumar a prostituta. Ela então se apresenta, se veste, bota um véu e se apresenta como haviam nas religiões afastadas, porque ele estava afastado do centro onde que ele morava, e havia muitas religiões pagãs, né? Então ela se apresenta como uma prostituta sagrada, com um véu em que cobriu a face. E, no caso, Judá fez sexo com ela. E como pagamento deu o anel, o brasão, porque ele não tinha ali recursos. E como era muito rico, depois não se preocupou em ir lá de levar o dinheiro e pegou o anel de volta. Que é o brasão da família. Que era a garantia do pagamento
pelo sexo que fez com Tamar. Prostituição mesmo. Pagou. E aí ele soube que ela estava grávida. E devia ele estar com a barriga bem proeminente, porque era gêmeos. E quando ele soube, ele disse, pronto. Ela devia de ficar lá esperando. Não esperou. Fez sexo com alguém, merece ser julgada. E como era o julgamento de toda aquela mulher que traiu o marido. Como traiu o marido? Ela não tinha que ficar esperando o terceiro cunhado para casar. Não para ter filho do cunhado, mas para ter filho do marido. E se ela então vai transar com alguém que não era o marido ou o cunhado, ela estava fazendo o que com relação ao marido que morreu? Adultério. Olha, mas o homem já morreu e você pode ter adultério. Repare então que o adultério não depende do corpo. Depende, antes de tudo, da lei no judaísmo. A lei está acima da biologia. E para ajudar, então ficava claro que ela desça da montanha para ser julgada em praça pública e ser apedrejada. E na hora que ela ia ser apedrejada, ela tira o véu, diz que ele é Tamar, né? E mostra o brasão, o anel, dizendo, esse daqui que é o dono do anel, é o pai desses meninos. Aí ele reconhece, né? O anel, reconhece que ele, como sogro, teve relacionamento com ele, nasce os gêmeos, e um desses gêmeos, que é Pérez, vai entrar na genealogia de Jesus. Quando você vê a genealogia de Jesus, está lá, que de Tamar com Judá nasceu Pérez, que entrou para a genealogia do mestre. Bom, então está aí a lei do levirato. E os saduceus, que não acreditavam na imortalidade da alma, então repare que nós temos ricos, nobres, que dão muito mau exemplo para o povo, ensinam algo errado, que é com relação à sobrevivência da alma. Nem isso eles acreditavam, achando que quando o sujeito morre, morre mesmo. E morre e ficava para lá. Mas então ele acredita em Deus? Eles acreditavam em Deus? Acreditavam. Em que Deus que eles acreditavam? O Deus de Moisés. Eles acreditavam só no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Todos os outros profetas eles não acreditavam, os saduceus. Só nos 5 primeiros livros de Moisés. Eles acreditavam em Deus, acreditavam, mas era um Deus que era teísta, diferente de deísta. Era um Deus que estava lá no alto, fez a sua criação, fui, a Deus vocês ficam para lá. Diferente do deísmo, que é um Deus que, além de nos criar, se preocupa conosco. É pai, é protetor, etc. Ele não, criou. A criação foi feita e ele está lá e não há relação. E se ele quiser ter relação, ele vem em forma de vingança exigindo as coisas. E acabou. E quando a criação dele morre, ou melhor, quando um dos seus filhos morre, o que acontece? Morreu mesmo. Porque ele só fez corpo. Ele fez o sujeito no corpo de barro, e quando o barro morre, vira pó. É pó, e ao pó retornarás. Porque essa é uma frase bíblica. E se essa é uma frase bíblica, eles levavam ao pé da letra a frase bíblica. És pó, e ao pó retornarás. Só que eles não fizeram um estudo completo. Não adianta pegar uma frase e ficar ali falando aquela frase. Tem que ler a coisa num sentido mais amplo, para fazer as devidas ligações e entender que Deus cria o ser na forma de espírito e não na forma de corpo. E aí Jesus pega uma passagem muito interessante de Êxodo, essa mesmo que Moisés tira o sapato para pisar no lugar sagrado, e que eu falei que Êxodo, capítulo 3, versículo 5, um versículo depois, que é o versículo 6, capítulo 3, versículo 6 do Êxodo, há algo muito interessante. E Jesus pega só o iniciozinho da frase para destruir o pensamento materialista dos saduceus. Porque Moisés chega lá no local sagrado, tira as sandálias, aqui é um local sagrado. Ele então fica ali, e a primeira conversa de Deus com ele, a primeira frase é apresentar. Ele chega, tira o sapato. Você vem com impurezas daqui do mundo. Tira. Entra no lugar sagrado. Vou me apresentar, vou dizer quem eu sou.
eu sou o Deus do teu pai, Arão, de Moisés. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Então ele já começa dando o seu cartão de apresentação. Quem eu sou? Para mandar você tirar as sandálias e eu dizer o que eu vou dizer. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Todos já tinham morrido há muitos anos. Abraão, séculos antes de Moisés. O pai de Moisés já estava falecido. E Isaac também há muitos séculos. E Jacó há muito tempo também. Há mais de 200 anos. E aí, eu sou o Deus dele. Aí Jesus vai explicar para os fariseus. Por isso que tem uma concepção errada, errônea das Escrituras. Não leram a Escritura com atenção. Ele se diz, sou o Deus deles. E eles já morreram há mais de 250 anos. Logo, se ele está dizendo que é Deus deles e os sujeitos já morreram há mais de 200 anos, significa que Deus não é Deus de mortos, é assim Deus de vivos. Então, o primeiro argumento, vocês estão errados. Existe a imortalidade da alma. Não precisa o sujeito ser perfeito. O pai de Moisés não era perfeito, necessariamente Abraão não era perfeito, Jacó não era perfeito, Isaac não era perfeito. Necessariamente. Só em morrer já sobrevive. Agora Jesus vai falar de uma outra coisa. Quando se chega no ápice da evolução, aí há algo diferente. Aí já nem se morre mais, porque já não se reencarna mais, serão como os anjos do céu. E aí quando eles perguntam, e eles tentam pegar Jesus nessa historinha, como é que fica, Senhor, esse caso? Porque havia um sujeito que casou com uma mulher, ele morreu. Aí ela casa com o cunhado, com o segundo, ele morreu. Casa com o terceiro, também morreu. Com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. Ela casou com os 7. Eles morreram. Depois ela morre também. E todos foram marido dela, casados com ela. Ela será de quem no plano espiritual? Jesus também diz, no dia da ressurreição ela será de quem? Aí Jesus dá um outro argumento agora. Os filhos desta época em que nós estamos vivendo, deste éon que eles falam, desse ciclo, é engraçado que é a mesma palavra para dia, para dia, para ciclo, para período de vida. Então os filhos desse período de vida, desse atual estágio evolutivo, casam e dão em casamento. Mas aqueles que forem dignos para viver num outro tempo, num novo tempo, num outro ciclo, num outro éon, num éon ou num ciclo futuro, aqueles que forem dignos e participarem da ressurreição, quer dizer, serem vivos lá nesse novo estágio, esses serão como os anjos dos céus, iguais aos anjos. Não se dão mais em casamento. Por quê? Porque não morrem mais, porque têm a dignidade de poder dizer que são filhos de Deus, porque vivem a cidadania divina. Porque são cumpridores da lei do amor. Esses nem casam mais. E atingiram como filhos da ressurreição, frase de Jesus, expressão de Jesus, quer dizer, como filhos da ressurreição, como tendo resultado do processo evolutivo, filho de, é uma expressão que quer dizer fruto de, quer dizer, passou a ser fruto, ele é fruto da ressurreição. De tanto ir e vir e morrer, já chegou a um estágio tal que é fruto da elevação. A palavra ressurreição no original quer dizer elevação. Então é fruto da elevação. Chegou a um estágio de elevação tal, um estado de maturidade tal, e de Jesus, e é digno disso, foi escolhido digno disso, quer dizer, chegou a essa estatura por merecimento, por evolução, esses serão como os anjos do céu, não se dão mais em casamento. Então os saduceus estavam errados em duas coisas. Eles não entendiam nem o básico, que é a sobrevivência da alma. E segundo, não entendiam nem o mais importante do que a sobrevivência da alma, é chegar a um estágio tal em que a alma se livra da roda da reencarnação, não precisa mais reencarnar e chegou à estatura de ser anjo, de voltar outra vez a ser anjo.
E quem eles eram, esses saduceus? Eles eram filhos de Sadoc, lá da época de Salomão, ganharam a condição, por serem da tribo de Levi, a condição de serem sacerdotes especiais. Está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 35, e no livro de Ezequiel, no capítulo 40, versículo 46, capítulo 44, versículo 15. Em outras palavras, eles se achavam tal, eram os ricos, os milionários, e não aproveitavam a oportunidade de ter tanta dignidade financeira, de meditar melhor nas Escrituras, analisar melhor a lei, para poder ter uma função útil em explicar para o povo. Daí, perderam isso perante o povo. Olha, por que perderam? Porque que Jesus, depois de ter dado esse ensino, olha o que as pessoas falavam. E Marcos, ora, Deus não é Deus de vivo, é Deus de mortos, por isso estais em erro. Em Mateus, ouvindo isso, o povo admirava Jesus de sua doutrina. Agora em Lucas, e um escriba, um estudioso da lei, disse: mestre, respondeste muito bem aos saduceus. E desde então ninguém mais interrogava Jesus, porque ele respondia com sabedoria todas as indagações. Muita paz, fique com Deus. Se alguém quiser algum livro, né? Tem aqui a bandeira do Espiritismo, as materializações que eles têm, um gastrônomo além, todos os livros da minha autoria.